Que é uma delícia a leitura, uma obra de Platão, um diálogo de Platão chamado Fédon. Né? Fédon. E nesse diálogo é Sócrates que fala por que ele não teme a morte. Porque o diálogo Fédon acontece nos 30 dias que Sócrates fica aguardando o momento da autoexecução. Ele houvera sido condenado ao suicídio, né? Ele escolhe das várias modalidades possíveis que um cidadão grego pudesse ter de suicídio. Em vez do autoapunhalamento ou de atirar-se do alto de um templo, ele escolhe o veneno, que é o pior deles. Né, porque é a morte mais horrorosa das 3 dentro do cardápio né, de ofertas. De opções. E como houve uma coincidência entre a condenação de Sócrates à morte e o momento das festividades de Apolo, não podia haver nenhuma execução naquele período. E por 30 dias ele ficou aguardando a hora da autoexecução. Nesse tempo, nesses 30 dias, ele era visitado pelos amigos, era visitado por pessoas que por ele tinham afeto. E nesse tempo ele fala sobre por que ele não temia morrer. E ao falar isso, ele retoma toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade dela retornar. Né? O kardecismo é um modo específico de reencarnacionismo. O pensamento de Platão, e no caso Aristóteles, né, falando por meio de Platão, está mais ligado aos cultos persas. É o que se chama de cultos órficos, em que a reencarnação se dá né, a partir de um tipo de descumprimento né, de tarefas que a tua essência teria. Toda essa volta é para lembrar que na filosofia o tema foi tratado já há 2.500 anos. Depois, claro, a percepção da reencarnação ela vem de outros modos. Né? Eu não tenho essa crença reencarnacionista. Você tem medo da morte, Cortella? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Né? O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, sim. E nesse sentido, o medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante, que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo né, de perder a saúde. Medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese, e portanto eu preciso, entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte, Salvador, após uma palestra, estava com Cláudia, com quem eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente, como fazia vez ou outra, foi correr. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito, não há fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar. Né? Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, né, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele. Né? E, portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte ela não me assusta, não. O joelho, mas o joelho tá... Sim, esse sim, né? Eu recuperado agora? Sim. Fiquei um tempo de muleta, depois um tempo de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia e ser um senhor de barba branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais circunspecto. Sim, dá uma credibilidade. Ofereceu né, algumas vantagens, mas depois dela deixei, agora já faz... O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação. Porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, parei de estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável né, o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo né, de não ter êxito, com o medo né, de não ser correto, mas tudo isso sim. Por isso, quando você diz, você tem medo da morte, eu digo, claro, né, seria estranho. Aí eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico não tenho. Né? Porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Né? Nesse sentido, sim, o medo está aí, eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Eu tenho medo, eu fico, a fantasia que mais me apavora não é a minha morte, é, por exemplo, meu filho. Então, mas isso é tipo da paternidade. Você fica de noite pensando, ele vai atravessar a rua, você fica numa piração. Até eu ser pai, eu fui pai a primeira vez com 22 para 23 anos. Depois a segunda com 24 para 25 e a terceira com 31. Até o primeiro momento de paternidade, eu tinha um pouco de temor da minha morte
individual, exclusiva. No momento em que eu tenho sobre outra pessoa a tarefa do cuidado, A e responsabilidade. essa tarefa do cuidado ela é movida a um afeto imenso, porque é entendido como não outro de mim, mas uma forma desdobrada de uma possibilidade minha. Continuação, uma Evidentemente, continuação. Evidentemente que eu não conheço ninguém em sã consciência que após ter sido mãe ou pai, ou ter de cuidar de alguém, mesmo que não seja de geração biológica, não tenha entrado em estado de tensão, né, com essa situação. A frase "eu prefiro morrer no teu lugar, eu dou a minha vida", ela não é uma frase vazia. Ela tem um sentido expressivo.